Bom dia, galerinha. Tudo bem com vocês? Espero que sim, que todos estejam bem. Queridos, prestem atenção. Nós vamos continuar os nossos assuntos e agora no capítulo 6, página 13, nós vamos iniciar o assunto de verbo, tá? Como o assunto ele é extenso, é um assunto bom, é um assunto gostoso de estudar, mas ele é extenso. Eu vou dividi-lo em partes, tá? Para que todo mundo consiga entender. Vamos começar então pelo conceito da palavra verbo. O que significa verbo? Verbo, na verdade, de acordo com a gramática, vai ser uma palavra que vai indicar ação, estado, passagem de um estado a outro ou fenômeno da natureza. Então, assim, o verbo ele pode indicar qualquer uma dessas palavras que eu acabei de dizer, tá? Ele pode indicar uma ação, ele pode indicar um estado, ele pode indicar uma passagem de um estado para outro ou pode indicar um fenômeno natural. Olhem os exemplos que eu coloquei aqui, ó. A festa acabou. Automaticamente, quando eu uso aí o acabou, que é o nosso verbo, eu estou indicando que foi a ação de acabar. A festa terminou, finalizou, tá? Olhem o segundo exemplo. Ontem choveu. Choveu aí é uma palavra que vai indicar o quê? Fenômeno da natureza, ou seja, ele é um verbo, porque indica um fenômeno da natureza. Eu tenho também o que nós vamos chamar de locução verbal. E o que vai ser essa locução verbal? Gente, quando eu uso a palavra locução, significa que é uma expressão. E quando eu falo em expressão, significa que eu terei dois ou mais termos, duas ou mais palavras. Na locução verbal vai ser a mesma coisa. Eu terei dois ou mais verbos, que poderão ou não virem ligados por preposições, tá? Só que o que eu quero que vocês memorizem é que quando eu falo verbo, eu estou me referindo a uma só palavra, a um verbo. Quando eu falo locução verbal, significa que eu estou me referindo a dois ou mais verbos que estão indicando uma só mensagem, tá bom? Nessa locução verbal, eu vou ter um verbo que eu vou chamar de verbo principal e eu vou ter um verbo que eu vou chamar de verbo auxiliar. O verbo principal vai ser aquele que expressa a ideia principal da frase, a ideia mais importante, a mensagem que a oração traz, tá? Já o verbo auxiliar vai ser aquele que vai servir para compor o verbo principal. Ele vem, na verdade, como se fosse uma ajuda para reforçar o sentido do verbo principal. Olha aí no exemplo. O pai queria ler o jornal. A locução verbal aí vai ser queria ler, porque eu tenho o verbo querer e tenho o verbo ler, tá? Observe que quando eu falo assim, o pai queria ler o jornal, qual é a mensagem principal? O que o pai queria com o jornal? Ele queria o quê? Ler. Então, é a ideia central, é a ideia principal. Então, automaticamente, ler vai ser meu verbo principal. VP significa verbo principal. E o queria? O queria vai ser o meu verbo auxiliar. Por quê? Porque ele não traz aí o sentido dele como prioridade, não. Ele vem justamente para poder fortificar a ideia do verbo principal. Ele quer fortalecer essa ideia, tá? Por isso que o verbo auxiliar ele sempre vai servir para compor, para reforçar a ideia do verbo principal. O que nós vamos estudar nos verbos, né? Nós vamos estudar nos verbos justamente as suas flexões. E quando eu falo de flexões, no verbo eu vou ter, na verdade, a flexão de pessoa, número, tempo, modo e voz, tá? Não fiquem preocupados porque eu vou falar de cada um de forma minuciosa, né? Eu vou detalhar cada um deles. E aí eu vou dividir nos vídeos que eu vou mandar posteriormente. Quando eu falo em flexão de pessoa, galerinha, eu quero saber se o verbo ele está na primeira, na segunda ou na terceira pessoas, tá bom? Então, assim, você vai lembrar logo lá dos pronomes pessoais do caso reto. Ó, eu amo, tu amas, ele ama. Automaticamente estou me referindo às pessoas gramaticais, tá certo? Quando eu falo em número, nós vamos estudar se o verbo ele vai estar no singular ou no plural. Então, eu falo eu amo, primeira pessoa do singular. Se eu falo nós amamos, primeira pessoa do plural. Então, muda e flexiona quanto ao número. Quando eu falo em tempo, vocês vão lembrar logo dos 3 tempos que nós precisamos: presente, pretérito e futuro. Presente é o agora, eu amo. Pretérito é o que já aconteceu,
é o passado, eu amei, né? E futuro é algo que ainda vai vir, é algo que ainda vai acontecer. Eu amarei, tá? Então, os tempos que nós estudaremos são esses três: presente, pretérito e futuro. Modo, que vai ser o nosso próximo assunto, inclusive no nosso próximo vídeo, na verdade, vai ser para indicar em que modo o verbo vai estar inserido. No modo indicativo, no modo subjuntivo ou no modo imperativo. Então, eu vou detalhar mais a questão dos modos no próximo vídeo, tá certo? E voz, nós vamos saber se o verbo ele também estará em que voz verbal, ou seja, se ele vai estar na voz ativa, na voz passiva ou na voz reflexiva, tá? Então, assim, não precisam ficar preocupados, porque apesar do assunto parecer assustar, é um assunto fácil, é um assunto gostoso e que, se você aprender de fato, você não vai mais esquecer. Então, agora eu quero que vocês saibam apenas a classificação, que consigam identificar um verbo ou uma locução verbal e quais são as flexões que o verbo vai passar. Então, nós vamos ter flexão de pessoa, flexão de número, flexão de tempo, flexão de modo. E também terei o tipo de voz que o verbo está inserido. Qual é a voz verbal? Se é ativa, passiva e reflexiva, tá bom? E aí no próximo vídeo eu vou falar para vocês, eu vou começar a trabalhar com vocês essa questão das flexões. Então, um beijo, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.